A comunidade cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o bispo da graça de Deus, Emerson Viana. Vamos lá? Senhor, Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por mais esta etapa do curso Graça, por cada irmão que o Senhor trouxe hoje para receber a Sua palavra. Eu te agradeço de todo o meu coração, Pai. Damos graças por estarmos aqui nesta manhã, recebendo a Tua força, o Teu poder sobre a nossa vida. Amém. E graças a Deus. Última parte do nosso curso Graça deste ano. Curso Graça 2013, conhecendo o Apocalipse. A mensagem de hoje chama As Sete Igrejas. Por que esse as craseado? Porque não é as sete igrejas. É as, ou seja, a carta às sete igrejas. Então por isso o do porquê da crase. As sete igrejas. Foi uma carta que João escreveu para as sete igrejas. E por que nós deixamos esta etapa por último, né? Embora esteja no começo do Apocalipse. Você abre o Apocalipse, começa a ver, você já vê a carta às sete igrejas. Mas por que deixamos por último? Porque aprendemos já sobre o que estava para acontecer. Que ninguém poderia comprar se não tivesse a marca da besta, né? Aquele só compraria se tivesse a marca da besta, o 666, quem era besta, os 144 mil, que não se prostraram. Que não negaram a Cristo, que permaneceram fiéis com Ele até o final. E aí agora que você conhece, né, quem era a besta, a sua marca, você conhece quem era os 144 mil, essas coisas todas, aí você tem condições de entender melhor o que João estava falando às igrejas. Por quê? Porque as igrejas estavam prestes a enfrentar a grande tribulação. Muitas delas aqui, como você vai aprender hoje, eram rotas dos soldados romanos, para os soldados se dirigirem para outros países ali, da Ásia, né, do continente europeu mesmo, da própria Ásia. Eles tinham que passar por aquele caminho. Você sabe que a separação lá, quando o Império Romano vinha, eles tinham que passar pela Grécia. Eles passavam pela Grécia e depois iam para a Turquia para chegar até o seu objetivo, né? Ou eles iam de barco ou eles iam pela estrada, e tinham que passar ali pelas igrejas, e passando pelas igrejas, aquelas que estivessem falhas, aquelas que não estivessem apercebidas, elas iam perder a sua vida eterna, iam perder a sua comunhão com Deus. É a mesma coisa hoje. Hoje você trata a graça de Deus de que maneira? Tem pessoas que tratam de qualquer jeito, né? Tratam de qualquer maneira, não estão nem aí, congregam quando dá, quando não dá não congregam, não se esforçam, não se dedicam para receber a palavra. Você não sabe quando virá a tribulação sobre a sua vida, quando você vai perder um familiar, quando a sua fé vai ser provada, quando você vai enfrentar os momentos difíceis. E se nessa hora você não estiver firme com Deus, você cai. Se lembra da parábola das 10 virgens? Todas elas tinham a lâmpada, eram escolhidas de Deus, todas elas tinham unção de Deus, tinham chamado de Deus, todas elas estavam dentro da igreja. De repente, elas foram chamadas de uma hora para outra, a acenderem a sua lâmpada para se encontrar com o noivo, né? E aquelas 5 virgens que eram nécias, que não tratavam as coisas de Deus com zelo, tratavam de qualquer maneira, sentiram que a lâmpada estava apagando. Elas sentiram que elas não iam conseguir permanecer com a lâmpada acesa, né, naquele encontro com Cristo. Qual foi o resultado disso? Pereceram, né, naufragaram. E quantos não estão assim hoje? Tratam a graça de qualquer maneira, na hora que precisa da lâmpada para vencer uma tribulação, um problema, para vencer uma barreira, elas naufragam na fé, né? Por quê? Porque não zelaram pela graça. Deus deu um prêmio, tesouro tão grande,
para a nossa vida com a graça de Deus, mas as pessoas não zelaram, né? Então, se você é uma pessoa que quer permanecer firme na graça de Deus até o fim, você tem que zelar, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar pela graça de Deus, senão você decai, senão você vai embora, senão você não permanece. Só permanece firme até o fim aquele que tem comunhão com Deus. Então, se você está se sentindo frio, se você está se sentindo para baixo, se você está se sentindo assim meio oprimido na graça de Deus, você tem que se fortalecer urgentemente. Como você vai aprender aqui, você tem que comprar o ouro purificado, você tem que se esforçar, você tem que mudar os teus conceitos. Ah, bispo, a palavra da graça já não me traz mais prazer, ela já não me traz mais vida, então você está mal com Deus, você está muito mal, você precisa se fortalecer urgentemente, para que você permaneça e venha ter uma vida plena. As igrejas, elas são interessantes, porque cada uma delas tinha uma coisa que havia abandonado. A primeira carta aqui, primeira igreja que nós vamos aprender, é a igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2:1, não precisa ler, você já conhece, né? Todos nós já conhecemos esta passagem. A igreja que havia abandonado o seu primeiro amor, havia abandonado o seu primeiro amor. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes você vê pessoas assim. Outro dia, bispo, eu estava ouvindo o senhor falar na rádio, que a pessoa que congrega uma vez só por semana, ela tem pouca chance de permanecer na graça. Mas eu já vi, bispo, pessoas que vinham aqui quarta, sexta e domingo e abandonaram a graça. Como é que o senhor explica uma coisa dessa? Não é só a pessoa vir à igreja, ela tem que vir e manter quem? Manter o primeiro amor. Se ela não manter o primeiro amor, se ela não entender a obra de Deus na sua vida, por que ela foi chamada, da onde ela foi chamada, por que Deus escolheu, qual é o significado de ela estar na graça, se ela não entender o chamado de Deus, ela abandona o primeiro amor. Tem pessoas que acham que entraram aqui por acaso, né, que vieram por acaso, obra do destino. Eu estava passando por aqui, vi a placa da igreja, entrei por sorte. Outras, bispo, estava mudando sem querer, querendo lá o dial da rádio, parei na rádio, gostei do programa, decidi aceitar Jesus, né? Ou seja, a pessoa ela acha que ela fez, que ela veio, que ela escolheu Jesus, que ela optou pela graça. Então a pessoa nem entendeu nada da Bíblia, que você é capaz. Sabia que está escrito em 1 Coríntios, aliás 2 Coríntios capítulo 3, você pode ler depois na sua Bíblia, a partir do versículo 6, que nós somos incapazes até mesmo de pensarmos alguma coisa, como se partisse de nós. Até os nossos pensamentos, eles vêm de Deus. Se você um dia entendeu a graça, veio para a igreja, porque Deus te resgatou, né? Então entender a graça, você entender o seu chamado, começa daí. Para você não abandonar o seu primeiro amor, a primeira coisa que tem que existir no seu pensamento: Deus me escolheu. No meio de 7 bilhões de pessoas, eu fui escolhido pelo Senhor. Deus me escolheu para conhecer a graça. Senhor, que privilégio maravilhoso eu ter sido lembrado pelo Senhor. O Senhor se lembrou de mim. O Senhor viu meu choro, minha tristeza, minha angústia, minha decepção. E o Senhor mostrou-me um caminho verdadeiro, um caminho reto. Por isso, eu sou eternamente grato ao Senhor. Se não existir esse pensamento no teu coração, você abandona o teu primeiro amor. Olha que interessante, de todas as igrejas, nós vamos trazer coisas que você não conhece, coisas teológicas, né, histórias, assim como nós fizemos em todo o curso Graça. O mais importante não é o que você lê lá na Bíblia, porque o que você lê é fácil você entender, né? As coisas que você lê é fácil você compreender, mas você vai entender por que cada assunto era dito, por que para uns Jesus ia dar uma pedra branca, para outros ele ia dar uma porta aberta, para outros ele ia fazer. Você vai entender essa parte teológica hoje aqui no nosso estudo. Então vamos lá. Jesus elogia os efésios por muitas obras, bons trabalhos e um trabalho duro. Eles suportaram as dificuldades e perseveraram sem cansar. Então isso aqui é uma coisa maravilhosa, uma coisa louvável, né? Uma coisa muito bacana. Você vê, por exemplo, aqui eu falava outro dia aqui, numa mensagem, cada igreja nossa, ela tem uma coisa assim que você fica admirado, e outras coisas que você fica chateado, porque você vê num lugar, não vê no outro.
Eu até comentava, lá no Brás nós temos o grupo de louvor, aí em São Miguel não tem, lá no Guarulhos temos tal coisa, na Lapa não tem, em compensação na Lapa tem uma coisa, em Guarulhos não tem, né? Então a gente estava mostrando sobre isso. Então o Deus, Jesus, ele viu isso nesta igreja, uma igreja que perseverava, uma igreja que suportava dificuldades, né? Perseveravam sem cansar, não desistiam, né? Por exemplo, eu vou lá em Guarulhos domingo de manhã, eu nunca vi uma coisa como essa. 90% dos membros, eu sempre vejo as mesmas pessoas todo domingo de manhã. Aqui e no Brás, você vê umas pessoas domingo, no outro domingo você não vê, aí você vê no outro domingo, né? Falta, vem um domingo, falta outro, né? Não sei por que isso acontece. Lá em Guarulhos, você vai lá todo domingo, praticamente são as mesmas caras, os mesmos rostos. Você vê pessoas que valorizam o congregar de domingos. Então ali, pelo menos domingo, eu tenho esse serviço para com Deus, essa dedicação para com o Senhor. Então Jesus vê essas coisas, esse trabalho, esse esforço, essa dedicação que nós apresentamos a Ele. Mas eles vinham perdido, olha, eles haviam perdido o seu calor e o seu zelo por Cristo, né? E quando isso aconteceu, passaram a realizar as boas obras mecanicamente e não eram mais movidos pelo amor a Cristo. O que antes era uma relação de amor foi resfriado em mera religião. Aí você precisa entender o porquê cada pessoa faz alguma coisa. Às vezes você vê uma pessoa, segundo os olhos carnais, você se admira. Fala, puxa vida, o seu Zé vem aqui na igreja, olha que homem dedicado, não é o Zé não, viu? Ô bicho, eu sou o Zé, o senhor está falando de mim, né? Pessoa que entende tudo errado, né? Aqui acontece cada coisa. Teve uma irmã que veio no dia da... Olha só como é que funcionam as coisas, você vê como é que as pessoas são bobinhas, né? Muitas pessoas não entendem que é o Espírito Santo que faz a reunião, que é Deus que fala, né? Teve uma irmã que procurou uma obreira aqui da igreja e conversou algumas coisas com ela, estava falando, se abriu para ela, né? E falou assim, fala lá para o bispo, né, o que está acontecendo, e essa irmã esqueceu, a obreira esqueceu de falar com o bispo. Aí sexta-feira eu vim aqui na igreja, nós fizemos a reunião, que estamos prosseguindo no nosso estudo, né, toda sexta-feira, eu estou falando sobre uma das obras, né, que atrapalham o nosso crescimento. Falamos sobre os olhos, foi a primeira parte, depois falei sobre os ouvidos, né, que nos contaminam, as coisas que nós ouvimos, e sexta-feira passada eu falei sobre o quê? Quem se lembra no feriado? Falei sobre o quê? Falamos sobre o quê? A boca, né? Mas já estava no cronograma, né? Eu falei, até antecipei, falei, vou falar sobre a boca. Aí nós detonamos aqui, né? Falamos sobre a boca, que você não pode falar qualquer coisa, não sei o quê. A irmã mandou um e-mail revoltado, né? Aí a obreira foi falar para o bispo me chamou de fofoqueira, que eu falo demais, que não sei o que lá. Ontem, que a pastora Silvia chegou para mim, Emerson, esqueci de falar, a fulana tinha falado com a obreira, né, pediu para passar para você, não sei o que lá, né, e ela agora ficou revoltada, porque o senhor falou na reunião. Eu falei, nossa, eu nem sabia do que estava acontecendo, nem sabia que ela tinha falado. Você vê, a pessoa pensa que é o ser humano, o bispo está sabendo do que eu estou passando, por isso que ele está falando tal coisa, né? Por isso que ele, né, como se fosse fofoquinha, eu recebi, fiquei injuriado. Não, eu detonei a boca como detonaria a fofoca, como detonaria a mentira, como foi o tema da mensagem de sexta-feira. Agora você vê, a pessoa é tão tola que ela acha que é o homem, é o ser humano que está falando as coisas, ela não entende que é o Espírito Santo que fala. Agora, se serviu para ela, né? Se serviu, porque quando você não fala nada, você, nossa, como é que o bispo adivinhou minha vida? É o Espírito Santo. Agora quando você vai e fala, aí o bispo fala, o bispo ouviu o que ela falou e está aí me rebatendo, está falando contra mim. Você vê que bobeira, né? Então as pessoas são assim, às vezes você vê pessoas congregando, vindo na igreja, com zelo, se dedicando, mas é tudo uma coisa mecânica, né? Por quê? Que já era costume dela na outra religião, quando ela era católica ela não faltava os domingos, né? Então ela já tem aquele ritmo religioso de fazer aquelas coisas, e se isso entrar no teu coração, você está perdido. Não adianta você vir quarta, sexta e domingo mecanicamente aqui na igreja, você tem que vir
com coração, com zelo, com dedicação, fortalecer o teu amor para que ele não se esfrie, senão você fica dessa maneira. Daqui a pouquinho o bispo está falando, você acha que ele está falando bobeira, você acha que a mensagem já não é mais a mesma, que nem os divisores, né? A pessoa que faz divisão, ela vem com esse papozinho, a mensagem não é mais a mesma. Como é que a mensagem não é mais a mesma? É a graça, né? É a pessoa que está com o coração ruim, é a pessoa que está com o coração corrompido. Quando a pessoa está com o coração ruim, qualquer semente que você joga lá, ela vai falar, porcaria, não vale nada, é semente ruim. Não, é o coração que é ruim, a semente sempre é boa. Se você viesse aqui na igreja e eu falasse para você, pela graça sois salvos, pode ir embora, pega. É a palavra, né? Poxa, o bispo só falou uma frase, mas tudo bem, mas é o que Deus falou com você. E isso quando você tem um coração bom. Quando você tem um coração ruim, as coisas nunca são boas para você. Então você precisa atentar para isso. Então essa igreja de Éfeso tinha um monte de prática, né? Uma igreja louvável, mas quando você olhava, né, para o coração, e esse só Deus conhece, a gente não sabe, a gente não conhece o coração, observava dela um monte de erro. Aliás, ela cometeu o maior de todos os erros, abandonou o primeiro amor. Você acha que essa igreja conseguiria passar pela grande tribulação, abandonando o primeiro amor? Não adiantava, né? Ela podia ter perseverança, eu não me envolvo com o pecado, não sei o que lá, não quero saber de obras, mas ia acabar negando Cristo, porque Deus é amor, e se você não ama, você vai acabar abandonando o seu caminho. Em vez de seguir a Cristo, né, com a devoção que mostrou uma vez, porque se você vê lá na carta de Paulo aos Efésios, Paulo falando muitas vezes do amor, né, exortando o amor que eles tinham. Os efésios estavam em perigo de cair longe de Cristo completamente. É por isso que o Senhor os adverte, para que lembrassem aonde haviam caído e se arrependessem. Isso é muito importante. Bispo, eu não tenho aquela vontade de vir para a igreja. Poxa, no começo aqui, bispo, olha, eu não vou mentir para o senhor. No começo aqui eu era mais aplicado, tinha mais vontade. Puxa, vinha para a igreja com gosto. Agora não sei, estou meio desanimado. Sei lá, alguma coisa parece que está me pedindo de vir na igreja. Parece que não tem aquele sentimento, aquela dedicação toda. Meu irmão, lembra-te onde você caiu. O que fez você cair? Qual foi a coisa que fez você desanimar dessa maneira? Será que foi a tribulação que você passou? Será que foi a decepção? Alguma fofoca que falaram para você? O que fez você cair? Você precisa se lembrar. Lembra onde você caiu e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras, reacendendo o amor que havia no princípio. Então você tem que reacender este amor que você tinha no princípio. Contudo, Jesus elogia a igreja de Efésio por odiar as obras dos nicolaítas. E aqui você vai aprender a parte teológica. O que é um nicolaíta? Que vem a ser um nicolaíta? A origem exata dos nicolaítas é clara. Eram uma seita que seguia os ensinamentos de Nicolas, cujo nome significa aquele que conquista as pessoas. Então os efésios, eles tinham ao seu favor as obras, que eles eram contra, eles odiavam as obras dos nicolaítas. O que significa Nicolas? Nicolas significa aquele que conquista as pessoas. Então quem é um Nicolas? É uma pessoa boa de papo que consegue conquistar todo mundo, né? Você conhece o bom de bico? Você conhece o bom de bico? Tem pessoa que é boa de papo, tem pessoa que é ótima vendedora, né? Ótimo vendedor. Ele chega e fala e tem uma lábia e blá 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 blá. Ele se coloca. Aqui tem muitos nicolaítas aqui na igreja, né? Verdade. O que é um nicolaíta? O que é um Nicolas? Uma pessoa que consegue conquistar outra pela palavra, né? Por exemplo, eu sou um Nicolas, eu consegui conquistar você pela palavra, né? Pela palavra que eu prego da graça, eu conquistei você. Seu coração se voltou para a graça de Deus, seu coração. Agora, e quando o Nicolas, ele é uma pessoa do mal, né? Uma pessoa que tem o dom de conquistar e é uma pessoa com um coração ruim, é uma pessoa com uma má índole, é uma pessoa que ela quer destruir a vida dos outros. E aí você cai no papo do Nicolas, né? Aí que é o problema. Então esses nicolaítas aqui eram uma seita, um lugar que surgiu de um líder chamado Nicolas,
que tinha o dom de conquistar. Então ele conquistou as pessoas, lançou aquela seita, né, e começou a pregar para as pessoas. E aconteceu o quê? Que muitos se aderiram à doutrina de Nicolas, né? Foram em favor de Nicolas. E aqui o Jesus cita o quê? Que eles eram contra essas obras dos nicolaítas, odiavam, o qual o próprio Jesus também odiava. Olha, Nicolas era perigoso, pois era aquele que conquistava as pessoas. Como Balaão foi conquistado pelas palavras do rei Balaque, né? O rei Balaque conquistou Balaão. Deus chegou, esse rei Balaque mandou alguns servos falar para Balaão: Balaão, amaldiçoa um povo que está vindo aí, porque é um povo perigoso, né? Um povo que quer me destruir. Aí Balaão falou: olha, eu não posso fazer nada sem antes orar a Deus, sem antes consultar a Deus. Como é que você consulta a Deus hoje? Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: vamos fazer uma divisão na igreja, vamos montar uma outra igreja para competir com a comunidade. Aí o que você tem que fazer? Você tem que consultar quem? A Deus. Como é que você consulta a Deus? Você dobra o seu joelho: Senhor, fale comigo. Aí Deus vai aparecer de branco para falar com você. É assim que vai ser? Ele vai falar através do quê? Da sua palavra. E o que está escrito na palavra? Não se associeis com aqueles que promovem divisões. Romanos 16, né? Então você tem na Bíblia a resposta, e Deus vai te falar pela palavra. Aí, o que acontece? Você rejeita a palavra e vai consultar pela segunda vez a Deus. Foi o que aconteceu com Balaão. Aí o que Deus falou para Balaão? Tá bom, pode ir. Quando Balaão foi comprado, comovido pelas palavras do rei Balaque, o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu contra o profeta. Veja, um profeta, um homem de Deus, mas que teve a ira do Senhor contra ele. Aí a Bíblia cita que Deus lhe tornou por adversário. Já pensou você ter Deus como teu adversário? Meu Deus do céu, que coisa terrível. Uma coisa que eu nunca quero que você passe na vida. Agora, se você provoca Deus a ira, ele pode ser o teu adversário, né? Ele pode lutar contra você. Já pensou você lutando contra Deus? Quem gostaria de lutar contra Deus aqui? Pelo amor de Deus, bicho, vira essa boca para lá, tá bom. Eu viro, mas já pensou você ter Deus como teu adversário? Foi o que aconteceu com Balaão. Então Balaão é um exemplo disso, né, de uma pessoa que segue a obra dos nicolaítas. Balaque conseguiu, não sei como, pelas suas palavras, convencer Balaão a amaldiçoar o povo de Deus. Ele convenceu Balaão que tinha que se levantar contra o povo de Deus. Esse profeta não cometeu a maior loucura da Bíblia? Cometeu ou não cometeu? Mas muitas pessoas fazem a mesma coisa. A pessoa que se levanta contra a comunidade cristã Amor e Graça, né, ela está se levantando contra a obra de Deus. Ela pensa que foi o homem que criou essa igreja, que é o homem que é o líder dessa igreja. Ela pensa que ela não entende que é Deus que domina essa igreja, Deus que comanda, Deus que está na liderança. Ela pensa que é o homem, pensa que é o ser humano, pensa que a igreja nasceu do estralo de dedo, na sorte. O bicho jogou cara ou coroa, deu sorte e ele conseguiu montar a igreja. Não, isso aqui é a mão de Deus. Então, quando você se levanta contra a graça, você está se levantando contra o próprio Deus. E Balaão, quando ele foi para amaldiçoar aquele povo, ele estava amaldiçoando o próprio Deus. Resultado, Deus se tornou como adversário e Balaão perdeu a sua unção, perdeu a sua liderança, perdeu o seu chamado, perdeu talvez até a sua filiação. Eu duvido muito que Balaão tenha sido salvo. É muito difícil. Era um homem de Deus, mas pode ter perdido até a sua salvação. Por quê? Porque ele foi para amaldiçoar o povo de Deus. Então cuidado quando a sua carne, ela se levanta contra as obras de Deus, né? Cuidado quando a sua carne, ela não aceita a palavra do bispo. O bispo está falando porque ele conhece a minha vida, ele sabe o que eu fiz. Bicho, outro dia falou aí de fazer pipi na cama. Como é que o senhor sabe que eu fiz pipi na cama? Foi minha mulher que falou para o senhor, Alguém ligou para o senhor para falar, né? O senhor falou aí, fiquei muito chateado com o senhor. Não sou eu não, gente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe tudo que você fez ontem, antes de ontem, na semana passada. Então, quando eu falo alguma coisa que você, não é possível, o bispo adivinhou a minha vida, não sou eu não. Entenda que é Deus, o Espírito Santo está falando pela sua palavra, e você tem que acatar a palavra de Deus. Então cuidado com as obras dos nicolaítas, né? Os Nicolas, que eles têm o poder de convencer, desde que esteja falando a verdade, né? Se falar mentira, aí é uma coisa terrível. Hoje ainda podemos ver muitos seguindo a Nicolas,
Sem dúvida, os líderes da igreja de Éfeso alertaram o seu rebanho dessas heresias destruidoras. Assim, ao contrário da igreja de Pérgamo, que realmente abraçou o ensinamento dos nicolaítas, como nós vamos ver a seguir. A igreja de Éfeso não se deixou levar por eles, antes permaneceu firme naquilo que havia aprendido segundo a graça de Deus. Eles tinham duas coisas a favor de Efésios. Eles eram perseverantes, dedicados à obra e odiavam as obras dos nicolaítas. Não tinha esse negócio de convencer os efésios de outras coisas. Eles eram convencidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que valia. O resto não vale nada. Então, eles odiavam as obras dos nicolaítas, mas haviam abandonado o primeiro amor. Já na outra igreja, que nós vamos ver daqui um pouquinho, eles abraçaram as obras dos nicolaítas. Aí foi terrível, né? Segunda carta à segunda igreja de Esmirna, Apocalipse 2, do 8 ao 11. A igreja que sofria perseguição. Você vai sofrer perseguição na graça de Deus? Diga, nunca vou sofrer perseguição. Alguns falaram, nunca vou sofrer perseguição. Você nunca vai sofrer perseguição? Vai? Você vai passar tribulação nessa vida? Vai? No mundo tereis aflições, no mundo sereis perseguido. Não tem jeito. Você vai passar perseguição, você vai sofrer, tribulações. Agora, desde que seja a tribulação bíblica, a perseguição bíblica. Como é que é a tribulação bíblica? A Bíblia diz que a nossa tribulação é o quê? Leve e momentânea. Desde que seja leve e momentânea, é uma tribulação bíblica. Se é pesada e duradoura, já fugiu da palavra de Deus, né? Que tem irmãos aí sofrendo tribulação. Bicho, faz 20 anos que eu estou na igreja tal, e 20 anos que eu estou comendo o pão que o pastor amassou, né? O pão que o diabo amassou. Não sei, pode ser o pastor também, sei lá quem amassou o pão, mas alguém, bicho, eu estou comendo o pão que amassaram, né? Então tem alguma coisa errada. Sua vida não está condizendo com a Bíblia. E talvez seja o caso de Esmirna, uma igreja que sofria perseguição. Mas por que sofria perseguição? Vamos ler aqui, Tanto Esmirna como Filadélfia estão cercadas por aqueles que afirmam ser cristãos, mas não são. Então, olha, que diferença. Por que Esmirna e Filadélfia, elas estavam cercadas, e Filadélfia apresenta um testemunho diferente de Esmirna? E as duas estavam cercadas pelas mesmas tribulações. Mas por que apresentam resultados diferentes, né? Porque a mesma perseguição, a mesma mentira que você ouve um falar, você ouve o outro também, né? Por que alguns dão ouvidos às mentiras e outros não dão ouvidos? Você sabe que tem pessoas que eu nem vou atrás, tem pessoas que eu não vou atrás, tem pessoas que elas chegam, são membros da igreja, elas ouvem a mentira e eu vou atrás, né? Vou, ligo, converso com a pessoa. Tem pessoa que eu deixo, pessoa que nem gasto uma ligação telefônica, porque a pessoa, ela não era digna de estar no nosso meio, não era digna porque ouve a mentira, acredita na mentira. Como é que a pessoa acredita na mentira? Tem pessoa que não conhece a gente, né? É nova de igreja, está começando agora, então não conhece o procedimento do bispo, da pastora, das pessoas. Agora, uma pessoa que está conosco aí há 4, 5, 6 anos, e falar que não conhece o bispo, não conhece a pastora, pelo amor de Deus, né? Então não é digna de ter a graça. Uma pessoa que nega a graça dessa maneira não é digna. Então por que uns ouvem mentiras e acreditam nas mentiras? Outros ouvem as mentiras, mas têm inteligência, sabedoria para saber discernir o que é verdade e o que é mentira, né? Por que existe isso? Eu não sei, pertence ao departamento de Deus, mas infelizmente tem pessoas que nascem para dar crédito à mentira, né? Não tem assim pessoas na tua família assim, que você fica revoltado, né? Como é que minha irmã, ela ouve as mentiras, ela acredita em todas as mentiras? Como é que pode, né? Tem pessoa assim, parece que, não sei, parece que chegou tarde na distribuição de cérebro, né? Parece que não recebeu cérebro nenhum. Mas não é assim, você fica indignado, fala, meu pai do céu, como é que a pessoa pode ser assim? Todo mundo está vendo que o fulano está mentindo e ela acredita, a única que acredita é ela. Pelo amor de Deus, né? É umas coisas assim meio estranhas.
Mas Esmirna e Filadélfia estavam cercados por aqueles que diziam ser cristãos e não eram. Na igreja está cheio disso, pessoas que falam serem cristãs e não são. Inclusive, toma cuidado com a tua bolsa aí, viu? Quando você estiver orando, vigiai e orai, viu? Tem irmã que deixa a bolsa, Senhor, me prospera. E aí o cara que está do lado, que é bandido, nem é cristão nem nada, passou aqui na igreja, viu? Opa, deixa ele lá na igreja, que igreja é lugar de descuido, né? As pessoas não aprenderam o que está escrito na Bíblia, vigiai e orai. E já aconteceu, já 2 irmãs aqui já tiveram a bolsa mexida aí. Por quê? Porque ele está orando, Senhor, vem, me prospere. E o bandido está lá roubando dinheiro dela. Encha minha bolsa de dinheiro. Aí quando roubaram minha bolsa. Mas orou, irmã, mas não vigiou. Cuidado, hein? Nem todos que estão na igreja são cristãos, não. Eu, se fosse você, punha a bolsa aqui na hora da oração, Senhor, me prospera, me abençoe, e que segura a bolsa, segura a carteira aí. Fazer o quê? É assim, né? Fazer o quê? Então você tem que vigiar e orar. Esmirna como Filadélfia, então estavam cercadas por aqueles que diziam ser cristãos ou não. Por Esmirna estar na rota dos soldados romanos, João já profetizava que durante 10 dias eles passariam pela grande tribulação, que provavelmente se deu quando Vespasiano levantou o exército romano para destruir Jerusalém. Satanás, ou seja, que significa o adversário, odeia e traz pesada perseguição religiosa sobre eles. Eles podem ser alguns daqueles citados em Daniel, capítulo 11, que mostra força diante de tanta perseguição e realizam grandes façanhas. Então, Esmirna, quando João escreve para Esmirna, ali as palavras de Jesus que ele escreve, eles falam, olha, se prepara para a grande tribulação. Vocês vão sofrer tribulação de 10 dias, e cuidado com aqueles que estão no meio de vocês, que se falam cristãos e não são. Na hora H você vai ver que eles vão negar Cristo, eles vão abraçar o imperador, eles vão abraçar a falsa doutrina, eles vão receber a marca da besta, vão negar Cristo, e se vocês bobearem, vocês vão junto com eles, né? Então para eles já estava profetizado, vocês vão passar tribulações de 10 dias, é isso que está escrito aqui. Então como é que João sabia que eles iam passar uma grande tribulação durante 10 dias? Certamente quando o exército romano ele desceu para destruir Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Muitos soldados devem ter passado por ali. Aí perguntou, e aí, tem cristão aqui? Aqueles que falaram, sou cristão, puxa vida, perderam a vida, igualzinho os judeus lá de Jerusalém, né? Então ele falou, se prepara, porque a grande tribulação está para chegar. Esmirna sofre perseguições por 10 dias, mas aos vencedores, Deus tem a recompensa, né? Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte não tem como evitar, né? Qual é a primeira morte? Quem sabe qual é a primeira morte? Essa é fácil, hein? Essa até a pessoa de um dia de igreja sabe. Qual é a primeira morte? A da carne. Essa aí todos nós vamos... Tem como evitar essa primeira morte? Mas e a segunda morte? Qual que é? A morte eterna. Essa tem que evitar, né? A primeira morte não tem como evitar, a morte de Adão. Nosso Adão vai morrer, não vai morrer o Adão? Ai, bispo, Adão é meu marido, não fala que ele vai morrer não, bispo. Não quero que Adão morra, né? Adão vai morrer, não tem jeito, gente. Não tem como evitar. Agora, a segunda morte, podemos evitar, a morte eterna, né? E veja que ele fala, o vencedor. Bispo, é como o senhor falou lá na primeira parte do curso, na segunda parte do curso Graça, né? Muitos daqueles, principalmente na terceira parte, que nós falamos dos 144 mil, você sabe que a maioria dos 144 mil morreram na arena, morreram por não negar Jesus. Eles não negaram e pagaram com a vida. Bispo, mas perderam a vida, mas obtiveram a vida eterna, né? Pior é você preservar a tua vida e passar por 2 mortes, né? Tem a morte aqui da carne e a segunda morte, que é a morte eterna. Essa aí a gente tem que evitar, né, gente? Então, faça de tudo para não perder a sua vida eterna. Isso é o que é mais importante de tudo nesse mundo? Vida eterna, né? O resto é importante? Ouro vem, ouro vai. Dinheiro vem, dinheiro vai, né? Saúde vem, saúde vai.
Emprego vem, emprego vai. Família vem, família vai. E o que você preserva? A única coisa que você preserva para sempre, para toda a eternidade: salvação. Essa sim é importante, né? Então tem pessoas aí fazendo caso de dinheiro, de vida financeira, né? De família, meu filho, meu trabalho, meu dinheiro, tudo é secundário. A primeira coisa é minha vida com Deus. Essa é a primeira coisa. Depois, dinheiro, família, casa, né? Então você tem que pensar sempre nisso. Por que nós somos fiéis à graça? Porque, poxa, a coisa mais importante é a tua vida com Deus. Isso vale mais do que tudo, tá? Isso que tem que ser preservado. Bom, na primeira parte, os efésios odiavam as obras de quem? Dos nicolaítas. O que significa Nicolas? Aquele que sabe persuadir, né? Aquele que tem o dom de conquistar as pessoas. Isso significa Nicolas, aquele que tem o dom de conquistar. Ele conquista, por isso que alguns dizem até que Nicolas significa vitorioso. Vitorioso quer dizer o nome de Nicolas. Por quê? Por que ele é vitorioso? Porque ele sabe conquistar, é a pessoa que sabe como conquistar, que planeja, que ela tem um repertório de táticas, de técnicas, ela estuda, né? Por exemplo, você vê os cientistas começaram a estudar tanto a natação, que eles criaram uma roupa que foi usada umas Olimpíadas aí atrás, que aquela roupa te dava uma agilidade para você ficar muito mais rápido na piscina. Aí essa roupa foi banida, não pode mais usar esse tipo de roupa. Aí os nadadores reduziram os seus tempos. Com aquela roupa eles conseguiram nadar tão rápido que os recordes foram batidos um atrás do outro, né? Ou seja, Nicolas é isso, aquele que planeja, que tem táticas, estratégias, que sabe conquistar, ele sabe como alcançar vitórias, mas segundo a carne, na maioria das vezes, né? Então isso é uma coisa muito prejudicial. A terceira igreja de Pérgamo, né? Faz lembrar dos pergaminhos, né? É a igreja que precisava se arrepender. E pior, era onde estava o trono de Satanás. Como assim, bispo? O trono de Satanás. Você vai entender aqui, ó. O altar de Pérgamo era uma estrutura maciça, originalmente construída no século II a.C. Então, no século II a.C., construíram um altar com uma estrutura gigante maciça ali na cidade de Pérgamo. Por isso que ele cita que era o trono de Satanás, o trono do adversário, da idolatria. Certamente por existir essa imagem, havia muitos seguidores, muitos adeptos da imagem. Então o adversário, né, aqueles que eram contra os cristãos, estavam ali em demasia, muitas pessoas ali. A antiga cidade grega de Pérgamo, o templo foi dedicado ao deus grego Zeus. Você já ouviu falar de Zeus? Quem já ouviu falar de Zeus? Já? Aqueles deuses gregos, né? O deus do mar, Poseidon, né? Você já ouviu falar de Hércules? Hércules, você já ouviu falar? Você até assistiu o filme de Hércules, né? Isso tudo são deuses gregos, não existiram, são coisas da filosofia grega, né? Uma coisa que não existiu. Ao contrário de Sansão, que foi um homem que realmente existiu. Sansão existiu, Hércules nunca existiu. O altar de Pérgamo, fora do Império Otomano. A partir do local da escavação original, o líder da equipe alemã arqueológica, por Karl Rahmann, reconstruiu o Museu de Pérgamo, em Berlim, no século XIX, onde pôde ser visto ao lado de outras estruturas monumentais, como a Porta de Istar da Babilônia. Que coisa, né? O Hitler venerava essa imagem, construiu um museu lá, um altar semelhante ao de Pérgamo, lá na Alemanha. Coisa interessante, né? Então isso aqui só como conhecimento de história. O problema maior da igreja de Pérgamo não era habitar entre a idolatria, né? O problema maior não é você morar em Aparecida do Norte, Guaratinguetá, né, onde tenha o templo, onde tenha a maior idolatria do Brasil, né? O problema é você se render àquilo lá, você se prostrar diante daquilo. E o pior de tudo
Não era você morar em Aparecida. Bispo, eu moro em Aparecida, não vou ser abençoado por causa disso? Tem nada a ver. Cidade é simplicidade. A imagem é apenas uma imagem, apenas um pedaço de gesso. Então, um problema maior não é você ter uma imagem na sua casa ou você ter um gesso, se bem que isso para o cristão é prejudicial. Às vezes você mora na casa da tua mãe é católica, tem a imagem dela e não quer se desfazer. Quer dizer que se você morar lá, você vai estar debaixo de maldição? Não. Você mora onde está o trono de Satanás, né? Mora, tem ali o trono, mas isso não pode te prejudicar em nada. O pior não é isso, e sim tolerar Balaão, que está escrito aqui em Apocalipse, que a igreja tolerava Balaão, que armava ciladas contra os filhos de Deus. Como a igreja passaria pela grande tribulação, se dentro dela havia um traidor que era contra o povo de Deus? Não tinha jeito. Sabe qual é o problema pior da igreja de Pérgamo? Ele está escrito ali: tenho porém contra ti que tolera Balaão. Ou seja, a pessoa que tolera Balaão. O que é tolerar Balaão? Você saber, né, que existe pessoas que armam ciladas na igreja para destruir outros irmãos, e você, boca de siri, não fala nada. Eu sei, bispo, que tem irmão aí que ele é contra, que ele não aceita a graça, que ele até desestimula outras pessoas de vir para a igreja. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu lavo minhas mãos, sou que nem Pilatos. Como o senhor falou outro dia, bispo, eu não sou de fofoca, né? Ou seja, você tolera Balaão na tua vida. Então, como que você vai passar, como que você vai ficar até o fim da graça de Deus, se você tolera Balaão, se você recebe Balaão? Meu irmão, gostei dela, sabe? Um dia ela chegou aqui, estava nova de igreja. Um dia ela chegou aqui e falou: bispo, fulano, no mesmo dia, fulana me parou na esquina, começou a falar um monte de mentira do senhor, da pastora, e veio entregar. E eu cheguei para a pessoa na lata e fui falar com ela na cara. Falei: não está satisfeita aqui? Pode ir embora. O que está fazendo aqui? Você está aqui sem estar satisfeito. Agora, eu entendo essas pessoas, que elas são malignas, né? Essas pessoas que fazem essas coisas, não são filhas de Deus, são pessoas do mal, que nem Judas Iscariotes, que se infiltram para derrubar outras pessoas. Elas não querem ver o bem das pessoas, elas querem ver a destruição. Agora, você que vê uma coisa dessa e fica quieta, você tolera a doutrina de Balaão, né? Você é cúmplice de Balaão. Como é que você pode ser cúmplice de Balaão? Você não pode ser dessa maneira, né? Então, essa igreja certamente não iria passar pela grande tribulação. Por quê? Porque tolerava Balaão, via Balaão agindo, né? Balaão trabalhando dentro da igreja, e ficava quieto, não fazia nada. Isso não é comigo, isso não tem nada a ver, eu lavo minhas mãos, não quero saber. Então, tem pessoa que, engraçado, né? Para fazer fofoca a pessoa faz, agora para falar as coisas boas que tem que falar, aí a pessoa fica quieta. Então, tolerava a doutrina de Balaão. Por tudo isso, a única saída para essa igreja era se arrepender, e aquele que se arrependesse, verdadeiramente o Senhor promete dar uma pedrinha branca. O que significa essa pedrinha branca? Bispo, pedrinhas são idolatrias. Você quer uma pedrinha branca? Se eu achar uma pedrinha branca aqui para dar para você, você quer? Tem pedrinha, mas não tem bastante pedrinha branca por aí? Quer vaso assim, você acha muita pedrinha. Você quer uma pedrinha branca? Por que ele diz que vai dar uma pedrinha branca? Quem já recebeu uma pedrinha branca numa igreja? Nunca? Já? Também pedrinha? Já pegou, Olga? Pedrinha? Ué, sério? Já pegou pedrinha branca aqui? Já pegou? Ué, mas para que isso aí? Porque está escrito na Bíblia, né? Que ele ia dar uma pedrinha branca. Por quê? Agora você vai aprender a parte teológica da pedrinha branca, né? Você sabe que usava significados, tudo em Apocalipse tem um significado. O porquê? Por que ele não dá uma pedrinha branca para Efésios? Por que ele não dá uma pedrinha branca para outra igreja? Mas para Pérgamo, ele citou: ao vencedor darei uma pedrinha branca. É simples. Na Grécia Antiga, os membros do júri lançavam uma pedra branca para significar absolvição, enquanto uma pedra negra proclamava o réu culpado por isso. Se hoje fosse feito isso aqui, seria o quê? Racismo, né? Naquela época podia fazer isso. Então, quando a pessoa, por exemplo, o júri ia dar sentença, ele não pegava o martelo e batia. Se a pessoa fosse inocente, o juiz dava uma pedra branca. Se fosse culpada, o juiz dava uma pedra negra, né? Por isso que Jesus fala: ao vencedor darei uma pedra branca. Então proclamava o réu dessa maneira. Por isso ele cita: ao vencedor ele dará uma pedra branca.
Mas talvez o melhor sentido da pedra branca tenha a ver também com o antigo costume romano de concessão de pedras brancas aos vencedores dos Jogos Atléticos. Então, antes de existir troféu, antes de existir a coroa de louro, que também foi criada nas Olimpíadas, quando alguém vencia os jogos, naquela época, o vencedor dos Jogos Atléticos, eles davam, né, um concurso, faziam um concurso, né, e davam uma pedra branca, escrito o nome daquele vencedor. Então, o vencedor de um concurso era premiado com uma pedra branca, com o seu nome escrito nele. Então, eles faziam aquela pedra branca, escreviam o nome do vencedor e dava como troféu. Aí o grande vencedor erguia aquela pedra branca com o seu nome. Como hoje o ganhador levanta o troféu, né, representando a vitória dele. Jesus promete a entrada de vencedores para a comemoração de vitórias eternas no céu. Ou seja, o novo nome. Tá certo? Então aqui o significado disso aqui. Ponto 4, a igreja de Tiatira. Eu tenho uma tia que chama Vera, tinha uma tia que chamava Cida, mas Tiatira eu nunca tive. Tiatira, você já teve uma tia que chamava Tira? Nunca, né? A igreja que tinha uma falsa profetisa, Jezabel. Essa é perigosa, hein? Você sabe que tem um Balaão na igreja e tem a Jezabel. Os dois agem diferentes, né? O Balaão, ele arma ciladas. É aquele que chega assim, olha, a coisa não é bem assim, né? Ou seja, ele fica jogando um contra o outro, armando, arquitetando. Esse é o Balaão. Ele se levanta contra o povo de Deus, ele amaldiçoa o povo de Deus, ele é capaz de qualquer coisa para destruir o povo de Deus. Jezabel já é um outro patamar. Jezabel é aquela que ama o dinheiro, aquela que ama o poder, que ama a glória, né? Aquela que quer cargos na igreja, quer crescer, né? Ela quer se mostrar, ela é vaidosa, ela quer, né, ser melhor do que as outras pessoas, aquela pessoa que usa sensualidade para o crescimento, etc, etc, etc. Tá? Então você vai aprender aqui uma coisa muito bacana. Você já ouviu falar de alguém que vivia em Tiatira? Em Atos 16:14, mostra uma pessoa que vivia em Tiatira, uma senhora chamada Lídia. Tá? Se você nunca ouviu falar de Lídia, Atos 16:14 fala sobre essa senhora chamada Lídia, que morava lá. Era uma vendedora de púrpura, um pano roxo que foi tingido de púrpura. Tiatira era o centro de uma indústria de tingimento. Muitos dos primeiros cristãos lá estavam no negócio de tingimento. Então o que aconteceu? Naquela época, o trabalho era muito difícil, não existiam indústrias, fábricas, não existia nada disso. Quando existia uma coisa como essa, né, e lá em Tiatira, eles lançaram a indústria, né, do tingimento, aprenderam, né, as primeiras pessoas aprenderam a mudar a cor das roupas. Já pensou? Você vê essa coisa bonita que você vê hoje, uma camisa vermelha, uma amarela, uma azul, uma verde, quantas cores, né? Naquela época isso não existia. A coisa era só a pele do animal ali, aquela coisa sem vida, sem cor, né? E o próprio pano ali devia ser tudo branco, né? Vestiduras brancas. Então era raro existir uma coisa. E finalmente inventaram a indústria do tingimento. Pronto, Tiatira se transformou num grande comércio, né? Num lugar assim de muita riqueza. As pessoas iam lá, pintavam, tingiam os panos para fazerem roupas de outras cores, né? Então a primeira cor que eles descobriram foi o roxo, né? Na verdade um vermelho, né? Mas chamavam de roxo. A maior fonte de lucro de Tiatira era um corante vermelho brilhante que os antigos chamavam de roxo. Na verdade não era púrpura, era vermelho brilhante. Tiatira era, portanto, um centro comercial e logo traria muitos problemas para os cristãos, pois em breve ninguém poderia comprar ou vender se não possuísse a marca da besta. Certamente eles negariam a Cristo, pois bem antes da grande tribulação, eles já toleravam uma mulher chamada Jezabel, a qual encorajava os cristãos a se perverter diante de Deus. Jesus descreve o problema de Jezabel em Apocalipse 3:20, dizendo assim: Apocalipse 2:20, né? No entanto, tenho contra ti que toleras Jezabel,
que se chama profetiza com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à prostituição e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Aparentemente, a igreja tolerava ou permitia o que Jezabel fazia. Não podemos nos esquecer do que fez Jezabel quando Elias matou seus profetas, tirando dela todo o lucro que eles traziam. Jezabel tinha os seus profetas, os chamados profetas de Baal, e eles davam muitos lucros para o reino, porque eles profetizavam, as pessoas acreditavam, ela cobrava impostos sobre o dinheiro que esses profetas arrecadavam. De repente chega um Elias lá da vida e manda o fogo descer do céu e simplesmente mata todos os profetas dela. Ela ficou tão nervosa, não quis nem saber, mas Elias é um profeta de Deus, ela não quis nem saber. Ela falou: olha, façam os deuses como eles quiserem, mas amanhã eu vou matar Elias como ele matou meus profetas. Eu dou minha palavra. Por quê? Porque tirou o lucro dela, tirou a fonte de lucro. Então Jezabel é aquela difícil de você tirar da igreja. Por quê? Porque ela traz lucro para a igreja, E como 99% dos pastores são gananciosos, eles querem dinheiro, eles toleram Jezabel numa boa, Quantos pastores eu já vi na minha vida que tiveram medo e vergonha de corrigir uma irmã, que estava procedendo de um modo errado dentro da igreja, por causa que era pessoa de dinheiro, era pessoa de condição. Até lá na igreja onde eu passei, na primeira igreja, já contei o testemunho para você, uma senhora fumava, ela fumava, tinha ouvido cigarro, mas muito granfina, a senhora morena, que vinha com a mãe dela, toda assim pomposa, entrava assim na igreja, e quando eu entrei lá, a primeira coisa que me falaram: essa irmã, ela tem o vício do cigarro, mas não fala nada não, que alguns pastores já falaram, e ela se levanta contra, ela fica irritada, ela não gosta que fale do problema dela, que fale que ela fuma. Sabe por quê? Porque o dízimo dessa irmã, o dízimo dela, a oferta dessa irmã, meu pai do céu, pagava todas as despesas da igreja. Então os pastores tinham medo de corrigi-la. Por quê? Por causa do seu dinheiro, por causa da sua oferta, Toleravam a Jezabel. Então muitos pastores toleram a Jezabel. Por quê? Porque ela traz dinheiro, ela traz condição financeira. A primeira vez que a mulher veio falar comigo, eu falei na lata dela, falei: mas se a senhora não largar o vício do cigarro, como é que a senhora quer que Deus... Meu Deus do céu, a mulher se levantou contra mim, não ia mais na minha reunião, ia só na reunião do outro pastor, não queria mais saber, não olhava para mim torto, porque eu fui tocar no vício dela, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Olha como é que Deus é bom, como é que Deus trabalha. Ela começou a sentir falta de ar, foi correndo para o médico, aí o médico falou, fez exame nela, falou: senhora, suas veias estão tudo entupidas, inclusive a veia aorta. Eu nem sei se a senhora fizer cirurgia, se a senhora vai ter recuperação. Acho que o seu caso não tem mais jeito. Quando falou isso, quem que a mulher foi procurar? O outro pastor? Não, foi lá na igreja me procurar, chorando: ai pastor, e agora o que eu faço? Puxa vida, o médico falou que eu não tenho. Eu falei: tá vendo? Não falei para a senhora que a senhora tem que lutar contra o vício, que a senhora não pode fumar, que a senhora, vamos ligar aqui, eu vou ligar com a senhora em oração agora, nunca mais a senhora vai fumar, só recebe. Recebo, pastor, ore por mim. Orei com a mulher, nunca mais ela botou um cigarro na boca, se recuperou. Depois de anos, ainda tive notícia dela: fulana mandou um abraço. Fiquei o maior amigo da mulher, o pastor que ela mais admirou foi eu. Por quê? Porque eu tive coragem de falar a verdade. Agora, tem pessoa que não tem coragem, ela tolera Jezabel, ela vê Jezabel fazendo coisa errada dentro da igreja, prostituindo, e ela fica quietinha, ela não tem coragem de corrigir. Então, poxa, não pode ser uma coisa dessa, Então, ele diz: no entanto, tenho contra ti que toleras Jezabel, que se chama profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aparentemente a igreja tolerava ou permitia o que Jezabel fazia. Não podemos esquecer de que fez Jezabel quando Elias matou os seus profetas, tirando dela todo o lucro que eles traziam. Jezabel é aquela que ama o poder, ama o dinheiro, e por causa deles é capaz de fazer qualquer coisa. A maioria das pessoas que traem, que odeiam, que se levantam contra, sabe quem é o culpado? O dinheiro, O que Paulo cita? O amor do dinheiro é a raiz de quantos males? Todos os males. Tudo a pessoa faz
por causa de dinheiro, né? Pisa nos outros, se levanta contra os outros. Então, tolerar Jezabel é tolerar isso. Jezabel representa um tipo de pessoa que está dentro da igreja, a qual se coloca como uma pessoa cristã, temente a Deus, porém na verdade tem outros interesses, os quais são reprovados por Deus. Porém ela não se importa com tal oposição, e sim com o que ela deseja. Ela não liga para isso, ela quer a ambição do dinheiro e ponto final. O interessante é que Deus dá tempo para que essa pessoa se arrependa, como cita Apocalipse 2, 21, 22. Dei tempo para que se arrependesse, ou seja, Deus é paciente. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostos de cama, bem como grande tribulação, os quais com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Você vê que aqui, olha que interessante, a pessoa caiu até de cama, né? Mas mesmo assim não queria se arrepender, porque esse é o destino, né? As pessoas que trocam as coisas de Deus pelas coisas do mundo, pelo dinheiro, por essas coisas. Ponto 5, a igreja de Sardes. Essa é fácil, né? Todo mundo tinha um monte de pintinha no rosto, né? Não é isso, não? Igreja de Sardes. Sardes não é aquilo que nasce no rosto, aquele assim, né? Sarda, né? Sarda não tem nada a ver. Igreja de Sardes, a igreja que tinha adormecido. Os habitantes de Sardes tinham má reputação, ou seja, andavam segundo a carne. Portanto, diante de Deus, não se demonstravam vivos e sim mortos. Uma igreja adormecida, a qual é chamada a atenção pelo Senhor para que vigiasse, procurasse salvar o pouco de vida que ainda apresentava a Deus, a fim de alcançar a salvação. Você vê, aqui já é um caso muito complicado, né? A igreja de Sardes é uma igreja que já estava fria espiritualmente. Quando a pessoa já está morta espiritualmente, não tem mais o que se fazer, né? Quantas pessoas eu já cheguei aqui para obreiros, falei, aquela lá é questão de tempo para sair da igreja. Fulano é questão de tempo, porque eu vi a morte na pessoa. Eu vejo vida e vejo morte. Engraçado, né? Você olha para uma pessoa assim, e aí, como é que tá? Estou levando, estou vivo. A pessoa está morta. O que você vai fazer, né? Pessoa que você gosta, é amigo, né? Que você tem conversa com a pessoa, mas você sabe que não vai durar na graça de Deus, né? Uma pessoa que você chega e pergunta, como é que está? Falando, estou vivo, estou indo, na vida, estou levando. Como é que vai ficar na graça? Não fica, vai embora, vai abandonar. Pode demorar um dia, um ano, 2 anos, pode ser meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão, pode ser quem for. Se a pessoa não... Como é que você está falando? Estou firme na graça, eu sou mais que vencedor. A pessoa já não confessa mais a palavra. O que você faz quando a planta seca, que só ficou o galho, que você joga água, ela não dá mais nenhuma plantinha? O que você faz? Morreu, acabou, não tem o que fazer. Mas está lá o galinho ainda, bispo. Não, mas já está morto, infelizmente, né? Então, Sardes tinha acontecido isso. A igreja já estava morta. Tinha alguns raminhos que ainda não haviam morrido, né? Contudo, ali haviam poucas pessoas que eram dignas do Senhor, a qual ele disse que andariam de branco diante dele. Essas eram puras. Os que de nenhum modo apagaria os seus nomes do livro da vida. Pelo contrário, confessaria o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Bom, essa aqui é a mais complicada, né? A igreja de Sardes. A igreja de Sardes era mais complicada, né? Que já tinha morrido já. Aí, uma vez que morreu, o que nós aprendemos no curso passado? É impossível renovar para o arrependimento, né? Acabou, não tem mais jeito. Aquelas pessoas que saíram da igreja, que se levantaram contra, que fizeram outro ministério, lutando contra, nunca mais você vai ver essas pessoas na igreja, nunca mais. Deus não dá uma segunda chance, para isso Ele não dá, né? Para isso é impossível renovar para o arrependimento. Uma vez que você nega a graça, acabou, não tem mais volta, né? Então, atento, abre os olhos, a vida é uma só, a vida cristã é uma só, não tem segunda vez. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 3,17, a igreja que foi fiel até o fim, não negou a Jesus. Bacana, né? E outra coisa, hein?
tinha o trono de Satanás lá. Então por que a primeira igreja de Pérgamo, né, Esmirna, aliás, deixou, né, muitos se deixaram levar, e a igreja de Filadélfia se manteve fiel, né? Localizada no vale do rio Ermo, e que abria para o leste, era chamada a porta aberta do vale do rio Ermo. Usando a situação geográfica como referencial, Jesus diz que a igreja tinha uma porta aberta pela frente. É aquela que ele fala, né? Tem uma porta aberta e que ninguém jamais fechará. Ou seja, a igreja era tão fiel, o símbolo dessa igreja era a porta que ela tinha, né, para o ermo, a porta aberta, né, que ela tinha. E Jesus falou: ninguém vai poder fechar essa porta de você, sempre usando aquele símbolo, né, da igreja, aquele símbolo de tradição, para mostrar para eles: ó, isso que tem aí, ninguém vai poder fechar de vocês, ninguém vai poder fechar essa porta. A igreja foi considerada uma igreja de pouca força, ou seja, uma igreja pequena, mas muito ativa. Isso é bonito, né? Às vezes tem pouca força, é pequeno, mas é ativo. Como nós aprendemos naquela mensagem: ofereça o que você tem. O que você tem para oferecer? Todos nós temos uma coisa para oferecer. Você tem que oferecer o que você tem. O que você tem para oferecer para Deus? É isso que Ele quer, que você ofereça o que você tem. Prosseguindo. Possuía uma comunidade judaica forte, que opunha-se ao cristianismo. Então era onde estava aquela luta, né? Ele fala assim, ó: tem aí do seu lado o trono de Satanás, ou seja, as pessoas que se opunham ao cristianismo. Os judeus se achavam os únicos a possuírem as chaves dos céus. Jesus diz que somente ele possui a verdadeira chave de Davi, e a deu para a igreja. Os judeus até hoje eles acham que eles são... Por que o judeu é tão odiado? Não é só porque era o povo escolhido de Deus, etc, etc. Porque eles são muito arrogantes. Eles acham que eles são os únicos certos, os únicos salvos, os únicos, né? E não é assim. Eles não se misturam com ninguém, não sentam com ninguém, não se misturam com outros povos, né? Então eles causam a ira de várias pessoas. Quando alguém chega para você: não, eu sou o único e sabe, você não sabe nada, você é um burro, você é um tapado, você não fica revoltado com essa pessoa? Só ele sabe, só ele conhece, só ele entende. Então o judeu é assim, né? Fazer o quê? Então é por isso que eles têm atrito de tantas pessoas não gostam deles por causa disso. Jesus promete guardar esta igreja da grande provação que há de vir. Duas promessas são dadas a essa igreja: ser coluna do santuário de Deus. Uma coluna resiste aos constantes terremotos, a igreja permanecerá eternamente com Deus, e gravar na igreja o nome de Deus, e o nome da Nova Jerusalém, e o nome do próprio Jesus. Para uma igreja que teve vários nomes, agora ela terá um nome eterno. A igreja de Filadélfia representa a igreja aprovada por Deus. E para terminarmos, a igreja de Laodiceia. Isso aqui é complicado. A igreja com a fé morna. Água morna só serve para uma coisa, vamos ver se você sabe. Para quê? Para o quê? Água morna só serve para quê? Para tomar banho. É bom a água morninha, não é? Muito quente é ruim, não é? Muito quente água, muito quente. Água muito gelada também é ruim. É bom água morninha. Fora disso, água morna não serve para nada. Não serve nem para beber, né? Água quente você faz um café, água gelada você bebe. Agora já bebeu água morna? Pelo amor de Deus, depois dá um revertério danado, né? Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Espiritualmente falando, parece que aqueles que são como brasas e queimam com paixão por Jesus, podem fazer mudanças para os que os rodeiam. Consequentemente, aqueles que são frios, são mais aptos para reagirem quando entram em contato com o calor ou com a luz. Mas aqueles que são mornos, ou seja, o meio da estrada, são menos propensos a afetar ou ser afetados por nenhum dos grupos. Parece que é mais fácil obter um indivíduo frio, alguém que claramente é fora da comunhão com Deus, para reconhecer a sua necessidade de Deus. Mas é muito difícil conseguir uma pessoa morna para assumir que sem Deus ela não é nada.
Cristo disse que o sal ele é bom, mas se o sal tornar insípido, não presta para mais nada. Ou a pessoa é cristã ou não é. Ou ela é quente ou ela é fria. Ser meio cristã, isso não agrada a Deus. Então, é melhor que a pessoa nunca tivesse conhecido do que conhecendo ser morna, ser inativa, ser infrutífera, né? Então, atente para isso, porque isso aqui serve para os nossos dias hoje. Você é uma pessoa quente ou você é uma pessoa fria? Né? Ah, bicho, sou morninho. Quantas pessoas morninhas tem na igreja? São morninho. O morno desagrada demais a Deus. Por quê? Porque o morno, ele nunca se convence que ele tem que se dar mais, né? Para esquentar mais, e também não esfria de vez. Então ele fica no meio do caminho. O frio, quando você prega uma palavra como essa, pessoa é mesmo, eu estou fria com Deus, eu estou longe, eu preciso me apegar mais com Deus. E ela reage. Você vê, às vezes a gente dá aquelas mensagens de exortação, de voltar ao primeiro amor. Aquela pessoa que está fria, você vê, ela vem aqui na frente e se coloca, não, eu estou fria, eu estou afastada de Deus, eu preciso voltar, quero voltar ao primeiro amor. E a pessoa que você vê um fruto, ela começa a dar fruto, ela reage, né? A pessoa quente, ela já está na fé com Deus, mas a pessoa morna nem se levanta. Você fala assim, você que está frio aí, você você quer se reconciliar com Deus, vem aqui na fé. A pessoa nem vem, porque ela está morna, né? Tô morna, então ela não reage. Aquela pessoa que não adianta o que você pregue, ela nunca reage. Isso é um perigo, isso é uma coisa terrível, né? A condição espiritual morna é uma abominação para um Deus que fez tudo por nós. Como podemos ser apáticos quando Cristo fez grandes coisas por nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que Jesus nos proporcionou? Aqueles que optarem por ser indiferentes no mandamento de Cristo, sendo apenas ouvintes e não praticantes da palavra, certamente se enquadram nesse grupo de pessoas mornas, as quais Deus abomina. Infelizmente, esta é a condição predominante de muitos dos que se dizem cristãos nos dias de hoje. São pessoas que se julgam autossuficientes, não se colocam como dependentes de Deus, julgam saber tudo, contudo não sabem nada. Apocalipse 3,17 cita assim: pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes tu que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Para esses que pensam estar em pé, mas não estão, o Senhor adverte: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriquecer as vestiduras brancas, para te vestir, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém. Diga graças a Deus. Amém?